Um feliz sábado, meus queridos amigos, amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma vez estudarmos essa lição, a lição maravilhosa que ela trata exatamente sobre Jesus. Ele foi levado, ele foi conduzido. Os dias finais que antecedem a cruz do Calvário, a lição de número 11, ela será muito importante para fundamentarmos a nossa fé e termos certeza e convicção daquilo que Jesus ele fez, ele faz, ele fará em nossa vida. E eu gostaria, antes de falar, estamos falando sobre os discípulos de Jesus, e eu não poderia deixar de falar de Tomé, também chamado de Dídimo. Não existem muitas informações sobre a biografia nos livros do Novo Testamento sobre Tomé, mas existem algumas situações que mostram que Tomé era muito racional e suas atitudes eram pontuadas por extremos, pois no mesmo momento que se propõe a morrer por Cristo, ele duvidou quando Jesus morreu e ele disse: mostra quem é você. Jesus teve que mostrar as suas mãos para Tomé. Não existem muitos relatos sobre a vida de Tomé nos escritos antigos, apenas o que está nos evangelhos. Mas temos nas Sagradas Escrituras que o profeta, que o discípulo Tomé, que vemos desconfiando de Jesus, que Jesus havia ressuscitado, é o mesmo que transbordava de devoção para ele. Eu já li muitas coisas que falam sobre Tomé. Tem muitas histórias que falam, por exemplo, a passagem de Tomé pela América. Os padres jesuítas, quando chegaram aqui na América, eles ouviam histórias de um tal de Sumé que havia passado por aqui. E os padres ressignificaram o nome, dizendo que esse Sumé era o discípulo Tomé. E, meus queridos, e foram muitas histórias que foram contadas sobre a vida, a devoção e o desprendimento desse discípulo de Jesus após a ascensão de Jesus. E de acordo com a tradição cristã, após a ressurreição de Jesus, Tomé viajou para longe, levando o evangelho a terras desconhecidas. A Índia tornou-se o palco do seu ministério e, eventualmente, de seu martírio. Lá ele enfrentou a oposição, a hostilidade, porque ele servia e ele pregava a Deus, resultando a sua execução por flechada. E tem muitas ilustrações que mostram Tomé sendo morto de flechada. E essas histórias os padres jesuítas eles conheciam. E quando eles vieram da Índia aqui para as Américas, eles ouviam a história desse tal de Sumé que havia passado aqui. Eles começaram a ressignificar esse nome, dizendo que os índios estavam falando sobre um discípulo Tomé. E é interessante notarmos que esses índios que eram encontrados pelos padres jesuítas, eles ficavam admirados pelas histórias que eles contavam, que esse Sumé contava sobre a criação, sobre o dilúvio e sobre a volta dele, que ele voltaria um dia. E então os padres eles perceberam que existiam pontos de afinidades da história de Sumé com a história de Tomé e com o relato bíblico. E, portanto, aí foi ressignificado o nome e eles diziam que não era Sumé, era Tomé, que eles não sabiam falar. Veja que história impressionante. Mas em outro momento posso falar melhor sobre essa história, porque nesse momento nós vamos entrar no estudo da lição. E que Deus continue te abençoando sempre. Um bom sábado e vamos ao estudo da lição. Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação desse estudo da lição da Bíblia Sagrada, onde estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Marcos, os pontos relevantes desse Evangelho, a cada capítulo que tem nos iluminado a compreendermos as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras acerca da história, da historicidade, da vida, dos ensinamentos de Jesus. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e as promessas de Jesus para a nossa vida, para a vida de cada pessoa. Um evangelho extraordinário, um evangelho que abre a nossa mente a compreendermos verdades eternas sobre o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Lição número 11, levado e julgado. O verso para que nós possamos introduzir a lição se encontra em Marcos, no capítulo 14, verso 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível.
passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sem sombra de dúvida, essa oração de Jesus, essa busca de Jesus, esse clamor de Jesus, é sem sombra de dúvida algo que deve nos levar a pensarmos sobre aquilo que ele veio ao mundo fazer em nosso lugar. O desprendimento, o amor, a gentileza, a bondade, o sofrimento, o desprendimento, o tudo de Jesus para uma humanidade pecadora, para uma humanidade que, sem sombra de dúvida, não acolheu Jesus como deveria acolher. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E, meus queridos, o que é que nós podemos entender na lição dessa semana? Que Jesus ele foi levado e julgado. Embora Jesus soubesse que ele seria traído, negado e injustamente julgado, não é? É muito forte você saber de uma coisa, mas você passar por aquela coisa que você sabe é outra coisa completamente diferente. E Jesus ele teve que vivenciar todo a carga do pecado, sem ser pecador, levar o pecado da humanidade. E Jesus ofereceu o símbolo do seu corpo, quando ele participa da ceia, e que aquele pão representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aquele suco de uva representava o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ele ofereceu o seu corpo, ofereceu o seu sangue, ofereceu a sua vida por todos nós. E o significado disso é quando você, através de um relacionamento de amor, um relacionamento vivenciado com ele, você vai sentir na sua vida e na sua história. No capítulo 14 do Evangelho de Marcos, nós vemos a diferença entre uma mulher grata e os falsos discípulos, né? E verdadeiramente essa história que nós encontramos no Evangelho de Marcos, ela é extremamente importante para nós compreendermos que pessoas desse mundo que muitas vezes elas não estão vivenciando aquilo que muitas vezes nós estamos vivenciando do Evangelho, elas acabam alcançando uma fé muito mais relevante do que a fé que nós estamos vivenciando por estarmos frequentando a igreja, por estarmos cantando, estudando a Bíblia, e muitas vezes existe um vazio. E, meus queridos, no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, eu gostaria de abrir aqui a minha Bíblia, juntamente com vocês, nesse Evangelho maravilhoso que nós temos estudado essa semana, e no capítulo 14, eu gostaria de ler aqui para vocês essa que é uma das histórias mais lindas das Sagradas Escrituras. Notai bem o que diz a partir do versículo 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos Asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuraram, como pretendiam, a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Sião, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns de si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ele fez o que pôde, antecipou-se a ungir, ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Veja que coisa maravilhosa. A verdadeira discípula de Jesus. Ela valorizou Jesus. Os falsos discípulos valorizaram o dinheiro, valorizaram o materialismo. Aquela mulher, ela praticou uma boa ação, porque ela reconheceu que Jesus era tudo na vida dela, e o tudo que ela tinha, ela ofereceu a Jesus, que era tudo na vida dela. Mas os falsos discípulos praticavam mais ações,
né, estavam mais preocupados com o dinheiro. E aquela mulher antecipou-se, ungiu Jesus para a morte. E dali, dos falsos discípulos, traíram Jesus para a sua morte. Quem estava ali defendendo que aquele dinheiro que aquela mulher comprou aquele perfume e ungiu Jesus deveria ser para uma outra finalidade. Aquele foi o mesmo que traiu Jesus. Foi exatamente Judas que estava ali traindo Jesus. Jesus, ele disse que o ato daquela mulher deveria ser sempre pregado. E o que é que eu diria para vocês? Porque o ato dessa mulher deveria ser sempre pregado, porque ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. Ela deu tudo o que ela tinha para Jesus. Ela não deu do resto que ela tinha para Jesus. Meus queridos, não é que Jesus estava precisando do que ela tinha, mas o que se reconhece naquela mulher é que ela reconheceu que o tudo na vida dela, ela deveria dar o tudo dela para o tudo que representaria a vida dela, que era Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E isso se torna uma coisa inesquecível na vida da gente, quando a gente acredita, quando a gente confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue tudo que você tem a Deus, entrega os teus bens, a tua vida, a tua saúde, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, tudo entregue a Deus, tudo entregue ao Senhor. Coloque isso nos pés do Senhor. Não estou dizendo aqui que você vai agora pegar, vender tudo e entregar na igreja. Não é isso, não. Não é isso, não. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando a gente tem esse desprendimento, Deus, ele abençoa a nossa vida. Deus, ele sabe exatamente aqueles que o colocaram em primeiro lugar. O segundo ponto que nós poderíamos estudar dessa lição é exatamente a última ceia. Na última ceia, que é exatamente esse acontecimento com essa mulher, essa história belíssima dessa mulher que deu tudo dela para o Senhor, né, antecede exatamente uma das histórias mais lindas das Sagradas Escrituras, mas também nós vemos a segunda etapa agora, que é o segundo tópico da lição, a última ceia. Na última ceia, Jesus se revela como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é que nós podemos entender nesse contexto? No Antigo Testamento, o pão sem fermento. No Novo Testamento, o pão sem fermento, porque o fermento era símbolo de pecado. E a Bíblia diz que um pouco de fermento faz levedar ou crescer toda a massa. E o fermento era símbolo de pecado. E o pão que era comido na antiga dispensação, no Antigo Testamento, na Páscoa, era um pão sem fermento. O pão que se comemora hoje, a Santa Ceia que nós praticamos, instituída por Jesus, é também um pão sem fermento. O sangue é símbolo da aliança. O sangue também, que é o suco de uva, que é colocado na Santa Ceia, que é tomado quando nós participamos, representa a nova aliança. O novo daquilo que o Antigo Testamento era uma sombra daquilo que haveria de acontecer. Representava o sangue de Jesus Cristo que haveria de ser derramado. E aí o sangue da nova aliança representa aquilo que Cristo haveria de vir fazer por nós, ou seja, derramar o sangue dele para nos salvar do pecado. E também no Antigo Testamento, a lei nas tábuas de pedra. E no Novo Testamento, a lei nas tábuas do coração. Está na minha vida, no meu coração, a vontade de servir ao Senhor. Está guardado os mandamentos dele no meu coração, na minha vida, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu vou amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo, como a mim mesmo, que é o resumo dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos, amar o próximo como a nós mesmos. E ali na ceia, Jesus dá um exemplo de desprendimento. Ali na ceia, Jesus exatamente se revela aos seus discípulos que ele estava ali para servir. E no ambiente não havia ninguém para recebê-los, não havia ninguém para fazer a recepção a Jesus e os discípulos. E Jesus, o que foi que ele fez? Ele pegou a bacia, pegou o pano e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro não queria que Jesus lavasse, mas Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse o quê? Se eu não só o pé, mas o corpo todo. Jesus disse, o que
o que foi lavado não precisa ser lavado. Jesus está fazendo ali um ato de humildade, mas depois Jesus lavou os pés de Judas. Mesmo sabendo que ele era o traidor, Jesus estava ali lhe dando uma oportunidade. Deu uma oportunidade no momento do lava-pés, deu uma oportunidade no momento do partir do pão. E Jesus, ele sempre oferece oportunidades às pessoas. E Jesus está nos oferecendo a oportunidade de aceitá-lo, de aceitá-lo. O ato de participar de uma ceia é um ato de aceitação. Outra coisa que é importante, o terceiro tópico da lição. Então, preparado, a Bíblia revela que após a última ceia, o Senhor, ele partiu para o Getsêmani. Jesus, ali no Getsêmani, ele estava profundamente triste. Jesus ele pediu que o Pai afastasse dele aquele cálice. E Jesus ele passou por uma dor tão intensa ao saber que levaria o meu e o seu pecado, que ele suou gotas de sangue. Mas o que foi que aconteceu? Quando ele pediu a Deus para afastar o cálice, Deus não afastou. Ele disse: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Jesus aceitou o não de Deus e submeteu-se ao Pai para salvar a mim e a você. Cristo não sofria pelos pecados dele, porque Cristo, em vida, enquanto Jesus esteve nesse mundo, ele não praticou nenhum pecado. E ele perguntou: quem de vocês me acusa de pecado? E graças a Deus que ele não pecou, porque se ele tivesse pecado, ele seria igual a todos nós. Mas ele não sofreu pelos pecados dele, mas ele sofreu pelos pecados do mundo. Em Isaías 53 diz que ele foi derramado sobre ele os nossos pecados, as nossas dores estavam sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Que coisa maravilhosa! Ali Isaías 53 estava profetizando aquilo que ele haveria de vir. E no capítulo 14 do livro do Evangelho de Marcos, exatamente está mostrando que Jesus está antecipando no Getsêmani. Quando Jesus estava orando, Jesus aceitou o não de Deus e submeteu-se ao Pai para salvar a mim e a você. Ele sentiu o desagrado de Deus contra o pecado, como o pecador sentirá no grande dia do juízo. E é preciso que nós entendamos, compreendamos essas verdades eternas, aceitemos aquilo que o Senhor ele demonstrou por amor por nós. E no Getsêmani, Jesus se antecipava, Jesus se preparava. Jesus se preparava para o quê? Para o maior acontecimento da história do mundo. Um acontecimento que vai exatamente selar aquela promessa que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, e cumprindo-se também aquela profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que disse que a cabeça da serpente seria esmagada. E a cabeça da serpente foi esmagada quando Jesus morreu na cruz. A sentença estava decretada, a salvação estava confirmada para todos nós a partir de uma promessa que desde a entrada do pecado do mundo estava estabelecido, e que as pessoas que viveram no Antigo Testamento antes de Jesus, que sacrificavam os animais, que participavam de todo o ritual do santuário, que representavam uma profecia daquilo que haveria de vir, se cumpre em Jesus Cristo. E o Getsêmani prepara a tudo isso para que nós pudéssemos receber a certeza e a confirmação daquilo que estava revelado, daquilo que estava profetizado. Meus queridos, o quarto tópico da lição é deixando tudo para fugir de Jesus. A atitude dos discípulos ao ver Jesus aprisionado, qual foi a atitude deles? Judas vendeu e armou uma cilada para Jesus. Veja que coisa, Judas que recebera de Jesus o chamado para ser discípulo, Judas que recebera de Jesus a autoridade para ser um dos líderes dos discípulos, Judas que recebeu de Jesus o lava-pés, onde Jesus anunciava que estava oferecendo para ele perdão. Jesus ofereceu o pão e o suco de uva da Santa Ceia. E o que foi que Judas fez? Ele foi até os líderes que existiam na época, vendeu Jesus por moedas de prata, trocou por 20 moedas de prata aquilo que valia ouro na vida dele. Vendeu e armou uma cilada para Jesus, entregou, e com um beijo Judas traiu Jesus. Aquele que eu beijar, vocês podem pegar.
né? E, meus queridos, é isso que nós precisamos entender. Cuidado com o beijo que você recebe. A traição é a pior coisa do mundo. Você já se sentiu traído? Né? E Jesus ali perdoou ao seu traidor. O que foi que Jesus disse a Judas? Ao que vieste, amigo. E Jesus está nos abraçando, independente do pecado que nós tenhamos. Infelizmente, Judas, ele, ele não atendeu o chamado do Senhor, traiu Jesus, depois entregou as moedas, devolveu, devolveu as moedas, e depois Judas, infelizmente, tirou a própria vida dele. Que coisa tão triste, né? Uma história que poderia ser diferente se tornou uma das piores tragédias da humanidade. Um discípulo de Jesus, que poderia estar no rol da galeria dos heróis da fé, se tornou o traidor. Mas não foi só Judas apenas. Pedro negou Jesus 3 vezes e chegou até a amaldiçoá-lo. Todos abandonaram Jesus e fugiram. E teve até que um que relata aqui o livro de Marcos, né? Se você analisar aí, no capítulo 14, no versículo 52, diz assim, capítulo 14, versículo 51 e 52. Seguiu um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-no à mão. Mas ele largou o lençol e fugiu desnudo. O cara preferiu correr nu, né? Correr nu, passar por essa vergonha de que ficar próximo de Jesus. E assim, infelizmente, muitos irão fugir da presença de Deus. Qual tem sido as nossas atitudes em relação ao Salvador? A gente às vezes fala de Pedro, a gente fala de Judas, a gente fala desse jovem, a gente fala dos discípulos que abandonaram Jesus, mas qual tem sido a nossa atitude diante do amor, da bondade, do sacrifício de Jesus por nós? Muitos têm saído dos caminhos de Deus. Meus queridos, quem somos nós? É o último tópico da lição. Na grande hora da provação, Jesus e Pedro respondeu de forma diferente. Veja que coisa. Pedro disse não, que não conhecia Jesus. Pedro amaldiçoou Jesus. Jesus, ele reconheceu ser o Messias. Jesus falou de sua glória. Duas coisas que estão antagônicas, né? Pedro e Jesus. Todos julgaram Jesus, mas no final, meus queridos, Jesus vai julgar a todos. Hoje há perdão para quem chora amargamente, porque quando houve aquela cena do galo cantar, né? E Pedro atentou, lembrou do que Jesus disse, antes mesmo do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro, ele quando percebeu isso, ele olhou para Jesus, os olhares, eles se cruzaram, Pedro olhou para Jesus e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E eu diria a você, não importa o que você fez, não importa que caminho você tem trilhado, volte para Jesus, né? Olhe para a cruz, olhe o sacrifício que ele fez, olhe a vida, olhe o nascimento, olhe as promessas que ele te fez, ele te faz. Entrega a Deus e não importa o teu passado, ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Ele vai estar oferecendo para mim e para você o perdão e a salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que essa lição sobre os últimos dias da vida de Jesus, sobre os últimos momentos da vida de Jesus. Jesus sendo abençoado, sendo ungido por aquela mulher. Jesus, depois de ungido, Jesus vai ao Getsemane. Jesus, ele vai suar gotas de sangue. Jesus, ali, ele vai efetivamente, como humano, receber uma determinação. Ele coloca-se diante de todos nós para aceitar o não de Deus por causa de mim e de você. Depois a cena de Jesus, antes disso veio a cena de Jesus na ceia, veio a cena de Jesus ele indo para o Getsemane, e depois a cena de Jesus sendo entregue por Judas, e depois Jesus do julgamento. Qual vai ser a minha reação? Eu vou negar Jesus como Pedro fez? Eu vou fugir de Jesus? Eu vou fugir de Jesus, como fez aquele jovem? Eu vou negar a Jesus, como fez Pedro? Eu vou trair Jesus, como fez Judas? Qual será a minha atitude? Que nós possamos pensar
nesses aspectos pontuados na lição e que nós possamos trilharmos bons caminhos, aceitarmos aquilo que Cristo fez e Ele faz em nossa vida e Ele fará. Porque Jesus fez, Ele faz e Ele fará. Por isso que nós somos historicistas do ponto de vista de analisarmos a historicidade da Bíblia, a profecia bíblica. E que Deus nos abençoe. Que essa lição possa ser aplicada ao nosso coração, que possamos aceitar o tudo de Deus em nossa vida. Amém? Gostaria de dizer a você, meu querido, neste momento, que gostaria de orar por você, para que Deus fortaleça a mim e a você, para que nós não venhamos sair desse caminho maravilhoso. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma maravilhosa, grandiosa, extraordinária, Tu nos salvaste. Tu nos trouxeste, Jesus, a esse mundo para nos dar as maiores lições que precisaríamos aprender. Que nós possamos, Senhor, guardar esses dias finais da história de Jesus aqui no mundo, como Ele prepara a sua vida, prepara todos nós para o grande acontecimento da morte na cruz do Calvário, para que ela pudesse ser símbolo da redenção de todos nós. Ajuda-nos a compreendermos isso, que não saiamos desse caminho, que nós possamos sermos firmes e constantes e sempre abundantes em Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe nosso canal, dê um like, assista o nosso canal, compartilhe nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.